Guga. O que tem de bom? Bom dia pra quem? Fique por dentro das notícias do dia da pior forma possível. Apresentação: André Arruda. E aí, meu povo? E aí, minha pólvora? Sou eu, André Arruda, esse é mais um Bom Dia! Bom dia pra quem? Quartou no quartil! É mais uma quarta-feira debochada no Brasil. É o deboche total. Mas antes de começar com o assunto do dia, eu vou falar o seguinte, gente. Eu tava vendo aqui, porque hoje é dia 9 de novembro de 2022. Vão faltar exatamente 11 dias para o início da Copa do Mundo de 2022. É claro que eu nem vou comentar o embaixador da Copa lá, que é ex-jogador lá do Catar lá, que falou uma groselha sem tamanho de cunho homofóbico, fala que os homossexuais são bem-vindos, quer dizer, os homossexuais podem entrar na Copa, mas tem que respeitar, porque homossexualidade é doença, porque é pecado, os caramba quatro. É claro que ele falou isso para uma TV alemã, e o pessoal da TV alemã, ó, pum, ele falou a merda, já a TV alemã já cortou, já encerrou a entrevista, e tem que cortar mesmo, porque, gente, discurso de ódio, tudo é a religião do cara. Sim, é a religião do cara. Mas a gente sempre tem que lembrar que a religião é para quem o segue. Quem não segue a religião, quem segue a religião não pode meter o bedelho para quem não quer, não segue. O ponto é esse. Entendeu? Não pode ficar metendo bedelho na crença dos outros. Só porque você tem a sua, entendeu? Tem que respeitar os ambientes. Se a pessoa ela é homossexual, é LGBTQIA+, é a vida dela. A vida dela não vai atrapalhar a sua só porque a sua religião não permite isso, entendeu? Se você não gosta de gay, é só não casar com um. Ponto final. Aliás, ontem teve o lançamento do reality show, acho que Corrida das Blogueiras, né? Pelo pessoal a dupla sensacional do Diva Depressão. Às terças-feiras no canal da Diva Depressão no YouTube, terças-feiras às 7 da noite, horário de Brasília, tá? Então, seguindo aqui a canção, né? Faltam apenas 11 dias para começar a Copa. E a Copa, ela vai terminar no dia 18, a final vai ser no dia 18 de dezembro, que vão ser exatamente 7 dias, vai ficar faltando, no dia 18 de dezembro, vai ficar faltando 7 dias para o Natal. E depois disso, 7 dias para o Ano Novo, e no Ano Novo nós vamos ter vida nova, porque vai ser empossado o presidente Lula, para alegria de um e desespero de outros, principalmente porque esses outros, muitos deles não têm nenhum tipo de compromisso para a pátria, ou são bandidos, ou querem pensar somente nos seus próprios umbigos. Esses aí, só lamento. E aceita que dói menos, hein? Aceita que dói menos. Bem, o assunto de hoje tem relação com isso, tá? Porque o lutador Vitor Belfort, ele compartilhou uma história, né, de mais uma fake news dizendo que um juiz, né, tinha feito entendido que houve uma fraude na eleição, né? Então, só que o que aconteceu? Essa história foi, na verdade, o nome do cara era um cacófato, né? Então, por ser um cacófato, então o que rolou aqui nessa história aí?
pessoal começou a dar risada, a tirar sarro, né? E começou a fazer piada, e piada, e piada, e piada, e piada. E aqui nas mídias sociais não param de surgir postagens caçoando, né? Dos bolsonaristas, tá? E assim, a gente até mesmo fala assim, todo castigo para corno é pouco, né? Mas a gente precisa entender quem é que não é os caras que são ferrenhos, tá? Porque vai ter gente que não é efetivamente bolsonarista que vai se sentir ofendido, porque o pessoal que nós que ganhamos a eleição, tem muita gente que vai colocar dedo em risco e vai dizer eu tenho razão, e às vezes está construindo mais muros do que pontes, tá? Porque existem pessoas, sim, que foram atolados, né? Que foram arrastados, foram afogados em milhares e milhares de mensagens e postagens com notícias mentirosas. E a gente vê hoje cada vez mais e mais e mais mentiras, né? Querendo colocar fraude nas eleições, né? Ontem eu li uma publicação da Gleisi Hoffmann, que é presidenta do Partido dos Trabalhadores, e as respostas de alguns bolsonaristas que foram lá para bater boca eram coisas que, assim, beiram o fanatismo de agarrar a um argumento tão mentiroso, entendeu? O principal deles é que ele, porque essa publicação ele fala sobre esse ódio que foi escancarado, essa bueiro que foi aberto, né? Do ódio gratuito que está havendo nas redes. E os caras dizendo que a culpa é do próprio PT. Foi assim, vai tomar no seu... Para com isso, gente. Isso é ridículo. Não é culpa do PT. É a sua cabeça que não está entendendo direito a situação, porque muitos de nós, o fato é que muitas dessas pessoas, elas querem acreditar nas suas próprias conveniências, né? Quererem acreditar, e essas mentiras, essas notícias falsas, elas confirmam as suas convicções, né? E esse atestado, esse atestado das convicções que essas pessoas estão fazendo, é um desejo muito grande de se sentirem valorizadas. Eu acho que ontem eu estava ouvindo o podcast do Vira Casacas, e tava a Jairme, tava o Carapanã, né? Aliás, recomendo, né, o pessoal do Vira Casacas, e falou sobre essa questão dessas pessoas, né? Muitas pessoas, elas têm o desejo de afirmação. Nós estamos vivendo uma sociedade muito individualista, que as pessoas estão cada vez mais isoladas em si mesmas. Agora, se a gente for traduzir isso literalmente, a gente poderia chamar essas pessoas de idiotas. Porque no sentido radical da palavra, o idiota é aquela pessoa que é fechada em si mesma. Mas hoje a gente vê como ofensa. O cara que é idiota, a pessoa se sente ofendida, porque é sinônimo de baixa qualidade intelectual, né? E aí, essas pessoas estão cada vez mais fechadas em si mesmas. E as mídias sociais, elas estão fazendo essa linkagem, mas é uma linkagem direcionada. Os algoritmos simplesmente favorecem. A gente olha, por exemplo, uma coisa que eu reparei muito no Twitter recentemente, é que, mesmo não seguindo perfis de extrema-direita, perfis que eu administro, que não são os perfis meus, estavam
recomendando essas publicações. Eu já falei em episódios anteriores sobre o fato do YouTube estar recomendando como fonte de informações canais de extrema-direita que estão desinformando, como a Jovem Pan, por exemplo. A Jovem Pan é um canal de desinformação. E continuam recomendando esse canal. Eu olho a página inicial do Google, do Microsoft Edge, que é aquela página de informativa, de informações. Quais são as fontes que estão aparecendo? Sites de extrema-direita, canais de televisão que claramente têm um posicionamento de extrema-direita, como a Rede TV, por exemplo, e que estão sendo recomendados. Então, eles estão mostrando uma fonte de informação que não condiz. Teve um... Porque assim, aonde eu trabalho, a página inicial, é possível acessar a página inicial do Microsoft Edge, mesmo estando em um ambiente com servidor proxy e com restrição de acesso a sites. Porque essas páginas do Edge eles utilizam o mesmo sistema da Microsoft. E aí teve um colega meu de extrema direita que falou assim, olha aí, ó, antes da eleição, olha aí, tá vendo aí, o Bolsonaro virou a eleição. Só que era uma pesquisa eleitoral de baixa confiabilidade, pouco confiável, mas que era colocado com estardalhaços. Esse é um dos grandes problemas da mídia hoje. Eles colocam coisas que não deveriam ter destaque como estão no mesmo patamar de coisas que deveriam de fato ter destaque. Para se fazer de isenta. Mas a gente não está lidando com direita. Estamos falando com extrema direita. E extremismo a gente tem que excluir. Aí vai ter gente, não, mas o PT é extrema esquerda. Onde já se viu? Extrema esquerda. Se o PT fosse de fato extrema esquerda, o Brasil estaria numa ditadura de esquerda hoje. Porque nesses 13 anos de governos petistas, de 2002 a 2016, 2013 a 2016, né? 13 anos. Nesses 13 anos de governo petista, tivemos avanços sociais, mas não teve os avanços que foram necessários para consolidar um governo e também não houve nenhum tipo de ameaça ao sistema democrático em curso. Não houve. Quando, em 2016, a Dilma sofreu impeachment, não concordamos, mas aceitamos e procuramos lutar nas ruas, na parte da justiça, tudo dentro dos conformes legais. Quando o Bolsonaro foi eleito, nós não fizemos como esses caras que estão aí tumultuando. Estão dizendo que agora o tumulto maior está em Santa Catarina, que tem grupos de extrema direita, inclusive fazendo saudações nazistas, marchando nas ruas com camisetas pretas, com roupas pretas. Sabe quem fazia isso? Os fácios, os fascistas italianos. Então você percebeu o tamanho da loucura que nós estamos vivendo. Só que para a gente reverter isso, a gente tem que começar a conversar com as pessoas e começar a trazer essas pessoas para o campo da racionalidade. Isso foi muito bem dito no último episódio do Vira Casacas, pelo pessoal, né, do Vira Casacas, né? Então, que foi justamente o episódio de número 300.
do vira-casacas, gente. E é lógico que esse ponto aqui é muito importante a gente ouvir bem e conhecer bem essa coisa, porque o trabalho de política não vai ser mais aquele trabalho que acabou na eleição. Não existe mais isso. Agora é trabalho contínuo. A gente vai ter que fazer política o tempo todo. E a gente tem que entender também da questão da micropolítica. Como é que está a organização do seu bairro? Como é que está a organização da sua cidade? Como é que está a organização da sua igreja? Do seu grupo religioso? Da sua escola? Dos seus colegas de trabalho? Como é que essas pessoas estão organizadas? Vamos começar a conversar sobre? É claro que assim, tem gente que vai falar assim, não, porque o modelo capitalista, não sei o que, sim. Mas o que esse modelo que tanto nos oprime, tanto afeta a pessoa que está na rua catando latinha? Por que esse modelo, a gente sabe, né, disso, mas por que esse modelo faz com que existam pessoas passando fome? Um país que mais produz alimentos no mundo, tem gente passando fome. Entendeu? Só que assim, isso nós sabemos, mas muita gente não sabe. E muitas vezes a pessoa tá lá no WhatsApp das famílias e coisa e tal, e sempre tem um cara que realmente ele tem esse sentimento de vaidade, de querer colocar, falar as coisas. Eu tenho minhas vaidades, mas a vaidade no sentido de querer se achar importante trazendo o que a gente chama de, entre aspas, boa nova. É aquele cara que assiste o show, que vai no show para filmar o show, para mostrar para os amigos. Não curte o show. Ou aquele cara que tá lá nos grupos de WhatsApp de extrema direita, conversando com as pessoas e mandando essas informações. Eu conheço um colega de trabalho que tem que assim, ele sempre manda alguma coisa. Manda uma foto de bom dia, uma foto de uma informação sobre a situação do ônibus, alguma coisa assim. Porque ele quer se sentir importante em relação às outras pessoas. Mas no fim, na prática, ele acaba não sendo. E talvez é esse tipo de vaidade que seduz as pessoas para estarem do outro lado. Porque elas se sentem vencedoras. E muitas delas estão com esse orgulho ferido porque elas acreditavam piamente que iriam vencer e não venceram. E é essas pessoas com quem a gente ainda dá para conversar que a gente tem que focar nelas. Para poder a gente fazer o diálogo, construir o diálogo e fazer com que... Não é que é fazer com que essas pessoas se transformem de esquerda, não. É que elas se transformem em pessoas lúcidas. Pessoas com lucidez que permitam ter um entendimento maior das coisas. Não olhar a ideia, a proposta, a política sobre a caixinha da esquerda e direita, mas sim de propostas que possam melhorar o país. Isso a gente também tem que exercitar. Porque daqui a 4 anos, o Lula não vai ser candidato. Quem é que vai ficar no lugar dele? 10 é a camisa dele. Quem é que vai ficar no lugar dele? Na verdade, 13, né? 13 é a camisa dele. Quem é que vai ficar no lugar dele? Procure essa música. A música é Camisa 10 na Seleção. É do Luiz Américo. Essa música. É Camisa 10. Foi feita em 1974. E foi feita porque o Pelé tinha se aposentado da seleção brasileira, né?
se despedido da seleção brasileira e não tinha, né, quem o substituísse, né? Então, quarta-feira partiu, é quarta-feira no Brasil, né? A gente pode ver a vida de uma forma mais tranquila. Eu estava conversando com um amigo meu, a gente estava falando um exercício de esperança, porque a vida, ela tem grandes dificuldades. A gente quer chegar no lugar mais alto e a gente olha pro topo, a gente se assusta. Até a gente chegar nele. Acho que teve uma frase de um astronauta ou de um cosmonauta que dizia isso. Que diz que as pessoas, que a gente imaginava o espaço como algo intransponível até a gente chegar nele. E às vezes a gente tem que encarar, às vezes, as dificuldades que a gente tem na nossa vida, não como barreiras, mas sim como desafios que a gente tem que correr atrás. Eu estava até falando com esse amigo meu e eu falei assim, gente, a gente não se desanime, a gente tem que continuar lutando, a gente vai chegar lá, a gente vai conseguir, tem que tentar. Porque esse amigo meu, ele também está enfrentando dificuldade financeira, desempregado, caramba, quatro, é foda. Porque essa é a realidade de muitas pessoas nesse Brasil, e muitas dessas pessoas são jovens de 20 e poucos anos, que não estão conseguindo ter acesso a trabalho, ou às vezes nem acesso a estudo, né? Tem muita gente que está no nem estuda nem trabalha. E é necessário que essas pessoas tenham uma possibilidade de fazer as coisas, né? Estudar, trabalhar, ter uma vida digna, né? Ter um apoio. A gente precisa entender que fazer com que pessoas jovens possam ter uma renda, uma possibilidade de estudar, e tenham também condições para isso, por exemplo, uma bolsa família, que possa manter essas pessoas estudando até a faculdade. Por que não? Tem que ser até a faculdade mesmo, porque essas pessoas elas precisam desenvolver. E se essas pessoas são capacitadas, são gabaritadas, serão mais possibilidades do país avançar, porque vai ter gente que saiba fazer e que possa fazer. E isso é uma coisa que a gente precisa lutar todos os dias. A vida é uma luta completa. Mas a gente precisa entender que se não há lutas, não há conquistas. E é assim que a gente tem que fazer, para a gente chegar longe. Nós temos a condição de chegar longe. Nós temos a condição de transformar as coisas, para a gente chegar lá. E não desistir. A gente não pode desistir jamais. Então, gente, um beijo no coração de vocês. Cuide-se até amanhã. Vai quintar no quintal. Será? Vamos lá, vamos quintar no quintal. Um beijo. Este episódio é uma produção da Castor AMT. www.castor.com.br. Você pode encontrar este episódio e muitos outros do podcast Castor e seus escapes no endereço anchor.fm/castor ou nas principais plataformas de podcasting: Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Overcast, Castbox, Pocket Casts, Radio Public, Stitcher, Deezer, TuneIn, Resso, Amazon Music e Audible. Siga o podcast nas mídias sociais. Os endereços estão na descrição deste episódio.